Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 4 ações para vocês se aposentarem já, ou seja, nunca mais precisarem trabalhar. Já imaginou ter uma renda passiva infinita, não depender mais de patrão, poder viajar com a sua família, poder fazer aí o que você bem entender? Pois então, pessoal, aí vai 4 ações para trazer esse sonho para vocês. Fora que essas ações que eu vou citar aqui para vocês também, elas estão absurdamente baratas, podendo trazer um potencial também de valorização, ou seja, de crescimento patrimonial. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui com vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Antes de mais nada, eu também estou nessa jornada junto com vocês, tá? Em busca da liberdade financeira. Perceba que eu constituí uma carteira 100% focada na parte de ações. E eu estou pensando também numa lupa de médio a longo prazo. E claro que a rentabilidade é um fator que não pode ser ignorado, principalmente quando estamos construindo um patrimônio de sucesso. Por quê? Uma rentabilidade de apenas 2% percentuais em cima de 10, 15, 20 anos, pessoal, a diferença acaba sendo muito significativa. E a prova viva disso é quando você pega a própria calculadora de juros compostos do Investidor 10, tá? Recomendo muito essa calculadora para vocês. Aqui vocês conseguem calcular quanto que no longuíssimo prazo um ganho de apenas 2% a mais, olha a diferença que faz. Vamos supor aqui, ó, eu tenho ali investidos na bolsa 141 mil reais, tá? Patrimônio alocado total. Se eu conseguir uma rentabilidade de 20% ao ano para os próximos 10 anos e aportar o que eu aporto aqui por mês nas ações, tecnicamente com 20% ao ano, que é uma rentabilidade razoável, basicamente ali, né? Em 10 anos, isso já me proporcionaria um patrimônio na faixa de 1,5 milhão de reais, tá? Mas olha só, se eu ganhar apenas 2% a mais, olha a diferença que isso faz. Em tecnicamente 10 anos, eu conseguiria quase 300 mil reais a mais. E quer ver quando você alonga isso por muito tempo? A diferença fica em várias dezenas de milhões de reais, tá? Então não ignorem a rentabilidade. O pessoal fica falando, a rentabilidade não importa. Importa sim, pessoal. Por isso que você tem que se preocupar em comprar boas ações em bons preços. Porque se você ignorar a rentabilidade, você vai demorar muito mais tempo para atingir a liberdade financeira. É muito importante que você tenha uma rentabilidade acima da média para atingir esse objetivo. Quer ver se você conseguir, ó, que seja 35% ao ano. Vamos supor que você se deu bem, pegou em preços muito baixos em mercados de depressão. Olha o patrimônio que você constrói em 10 anos tendo 35% ao ano de retorno. Você constrói 4,3 milhões de reais, tá? Essa é a importância de comprar barato e ter uma rentabilidade acima da média. Quer dizer, você teve 3 vezes mais o patrimônio inicial. Por isso, a importância. Bom, sem mais enrolação, pessoal, a primeira ação aqui dessa lista, que pode ter um potencial tanto de crescimento patrimonial e de bons pagamentos de dividendos para poder se aposentar para sempre, são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco aí extremamente tranquilo para quem visa a aposentadoria. Por quê? Porque ele paga de uma maneira trimestral, é um banco que tem como governo principal acionista, então ele sempre vai pagar dividendos. Claro que alguns anos ele vai pagar mais, em alguns outros anos ele vai pagar menos, mas desde a história do Banco do Brasil, ele nunca ficou sem pagar dividendos. E sabe qual é o legal de tudo isso? Nem mesmo na pandemia, tá? Onde os bancos estavam ali, tecnicamente, em várias empresas nem pagaram dividendos nessa época, o Banco do Brasil ainda pagou quase 4%. Então perceba que ele é
um banco centenário. Sempre vai proporcionar uma boa renda para os investidores. E mesmo em anos de grande estresse, que o cenário não está favorável, vai ter um baixo dividendo, você ainda vai conseguir receber acima da média. Olha que legal, se você tem um patrimônio gigantesco, sei lá, de 10 milhões de reais, vamos supor, com certeza no longuíssimo prazo, você já vai ter acumulado um patrimônio neste nível. Se você conseguir apenas 4% neste ano, você já consegue 400 mil. 400 mil repartido por 12, você já consegue ter ali uma renda de 33 mil por mês, tá? Isso em ano de extremo estresse. Então, olha só, mesmo no ano pior de todos, a sua renda ainda será elevada. É por isso que eu falo, não tem que ficar preocupado neste quesito. A preocupação que você tem que ter é atingir um grande patrimônio, para você não ter dor de cabeça nenhuma, tá? E hoje o Banco do Brasil ele pode continuar pagando de 6% a 7% e já com a retomada da rentabilidade ele pode voltar a pagar um provento mais elevado, de 8% a 9% ao ano, com mais consistência, tá? O preço sobre valor patrimonial da ação também está muito barato, de 0,71, denotando que a ação também tem potencial de se valorizar. Somente para o Banco do Brasil ali chegar na média histórica dele, as ações precisariam subir mais de 40%, tá? Então olha que tanto ele tem potencial de alta, também como bons pagamentos de dividendos aí para vocês. Segunda ação dessa lista, pessoal, as ações da Petrobras. Outra empresa também que eu acho que pode sim se aposentar, claro que com um pouco de cautela, porque é uma empresa mais cíclica, mas que mesmo nos cenários complicados pagou dividendos, com exceção ali do ano de 2016, tá? A empresa sempre pagou bons dividendos, trouxe aqui uma perspectiva de retorno mais elevada para o acionista e tem aí também, está barata, tem um grande potencial de valorização. Só para ela atingir ali o EV sobre EBITDA médio dela, que fica na faixa de 7 vezes, a alta precisaria ser mais de 100% na cotação. Então, claramente é uma empresa barata e com boa perspectiva de gerar bom retorno em dividendos para os acionistas, tá? Terceira ação dessa lista, agora entrando aqui no setor de energia, as ações da Taesa. A Taesa também, por mais que não seja uma empresa barata em termos de múltiplos, tá? Mas também não está cara. É aquela clássica empresa que você não vai ter dor de cabeça nenhuma, tá? Porque ela paga dividendos com consistência, ela tem aqui uma margem líquida elevada, então é um setor que ganha pela disponibilidade da linha, independente do volume de energia transportado. Pode estar crise, pode estar qualquer coisa que for no mundo, no Brasil, política, raios que seja aí, né? A Taesa sempre vai pagar bons dividendos para os investidores. Por quê? Porque seus contratos de concessão são reajustados por índices de inflação, o IPCA e o IGPM, tá? Então, independente do cenário, é aquela empresa que vai continuar sim pagando. Tanto que, olha, nem na pandemia, que foi um ano de dificuldade, a Taesa pagou 9%, pagou em 2019 6%, quer dizer que na pandemia ela foi beneficiada, né? Porque teve ali aquele salto do IGPM e do IPCA, os índices de inflação subiram, a empresa foi beneficiada, enquanto outras empresas estavam sendo prejudicadas na época. A empresa pagou em 2017, então perceba que no quesito dividendos, eu acho que sim, é uma mega empresa para se aposentar. E pode te trazer uma valorização. Se a bolsa por acaso engatar uma queda de juro, a gente engatar um novo ciclo de alta no mercado acionário com fluxo de capital estrangeiro, a Taesa pode ter um fluxo de alta interessante, voltando aqui para 11 até 12 vezes lucro, trazendo o potencial de alta. Se ela fosse apenas precificada por 10 vezes, não vou colocar aqui um múltiplo tão elevado, ela poderia subir aproximadamente 43% na cotação, fora esses bons proventos que podem continuar sendo pagos para você. Acredito que um retorno ali de 15% a 16% ao ano é totalmente possível com ações da Taesa, já que é uma empresa segura, perene, sólida e que não está cara hoje e pode proporcionar um bom retorno no médio a longo prazo. Claro que lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Agora, por fim, última ação aqui da lista, as ações da ISA Energia. Pessoal, a ISA Energia também está localizada no setor de transmissão de energia elétrica, porém está mais barata do que a Taesa. Ela tem toda a qualidade que a Taesa tem, ou seja, margem líquida parecida, tem uma dívida líquida relativamente mais controlada, é uma empresa também que atua 100% na parte de transmissão e o controlador principal da empresa é estatal, mas porém da Colômbia, tá? Gerou um bom valor para o acionista. A única desvantagem
dela em relação à Taesa é que ela paga uma vez ao ano, fazendo ali até 2 vezes no período. O problema é a perenidade, a consistência que a empresa paga, né? Eu acho que a Taesa tem essa vantagem de pagar um dividendo mais elevado. Mas o bom disso, tá, é que ambas as duas estão descontadas, a Easy Energia mais ainda, e perceba que apenas para ela atingir o valor patrimonial, a ação já precisaria subir, ó, porque o valor patrimonial da ação fica na faixa de 1,06, hoje ela está cotada por 0,78, então o potencial de alta na ação poderia ser de 35,89%, fora o bom provento também que ela pode continuar pagando. Algo a se atentar com a Easy Energia, tudo tá perfeito, tá? Não se enganem com esse PL. A empresa, ela está tendo ali um grande problema. Pablo, que problema é esse, meu Deus do céu? Você não falou que a empresa era boa? Ela é boa. Só que é que tá, pessoal. Esse PL pode maquiar, tá? Por quê? Porque metade da receita da empresa é atrelada a, tecnicamente, ativos antigos, como a RBSE, tá? Que são ali um ativo que a Easy Energia tem no portfólio dela, que ela recebe grande parte da receita líquida. E aí o que acontece, pessoal, é que essa RBSE, esse contrato, vai vencer logo logo. Vai vencer ali no ano de 2027/2028. A empresa pode perder metade da sua receita. Consequentemente, metade do lucro da empresa poderia ser evaporado instantaneamente. Então a empresa poderia não estar tão barata como está agora, podendo ter um resultado operacional na faixa de 1,5 bi, trazendo um PL, né, aproximado um pouco mais realista, porque ó, 17 bi dividido por 1,5, temos um PL de 11 vezes, tá? Perceba que não é tão barata assim, quando a gente desconsidera a RBSE. A boa notícia é que a empresa já está investindo em projetos Greenfield, tá? Para poder compensar este dano na receita líquida que ela vai sofrer ali no ano de 2028. Então, pode ser que ela sofra apenas um dano parcial de 20% a 15%, fazendo com que o lucro não caia tanto assim. Então, se a empresa conseguir manusear bem este investimento, por mais que ela perca a RBSE e, consequentemente, tenha incremente a receita com projetos Greenfield do zero, se ela perder ali 20% do lucro líquido, ela ainda lucrará 2,8 bi por ano, o que nesses preços atuais pode sim estar barata, em 2,8, né? Poderia estar cotada em 6 vezes lucro. Já não é uma empresa tão cara como 11 vezes. Por isso que eu exijo sim uma margem de segurança um pouquinho maior. Tentar comprar a empresa ali pelo menos pela metade do PVP. Eu acho que já mitiga parcialmente esse risco, tá? Mas para a pessoa que está olhando para aposentadoria a longuíssimo prazo, não tem que ficar preocupado com uma perda de receita parcial. Acredito que sim, a empresa pela qualidade que ela tem, né, por ser ali líder, né, na parte de transmissão, não líder do Brasil, mas ela tem se posicionado muito bem na parte de transmissão, tem crescido a sua receita a uma taxa bem expressiva, cresce acima da inflação, também é protegida por índice de inflação como IPCA e GPM, e eu acho que a empresa vai conseguir passar o pano sim nesse cenário e não vai sofrer esse baque tão elevado da RBSE no ano de 2028. Pode ser que ela compense essa receita e traga, consequentemente, uma geração de valor ao acionista mais interessante, tá? Então, 4 ações aí para vocês se aposentarem. A última aqui da lista também está extremamente barata, porém com risco iminente, que é a RBSE, que eu não acho que tem que se preocupar. Acho que para você que é acionista de longo prazo, pode ter ali uma perspectiva de que a empresa vai conseguir sim contornar este resultado. Mas de verdade, pessoal, por mais que a Taesa seja cara, eu escolho a Taesa, tá? Por quê? Porque ela tem uma perenidade de dividendos mais elevada. E eu olho para elétricas somente exclusivamente para renda, não valorização. Valorização e elétricas tende a dar uma decepcionada. São empresas mais lineares, de crescimento lento. Não vai crescer a uma taxa expressiva o seu resultado. Vai ficar mais em linha ali, um pouco acima da inflação. Então, eu escolho empresas que paguem um dividendo mais elevado. Totalmente diferente do setor bancário, que consegue crescer com crédito, né? Ampliando a base de crédito. Fica totalmente diferente o tipo de setor que você investe. Pablo, pelo amor de Deus, a minha cabeça tá explodindo, tá? Tá muito difícil acompanhar o que você faz. Será que você tem alguma oportunidade para eu que tô começando agora, não tenho conhecimento sobre bolsa? E para mim, que já sou avançado, precisava de alguma ferramenta que me proporcionasse tempo, tá? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda.
E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês. Essa planilha está mais descontada do que isso, fora que você tem acesso a mais de 100 ações aqui para você estudar em tempo real. Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. Então, zero esforço, pessoal, mastigadinho de bandeja aí para vocês, um produto como esse inovador que pode facilitar o seu dia a dia. E terceiro fator, tá? Contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formulas, baleias do mercado financeiro que conseguiram retornos bem mais elevados do que a média. E fora também preço teto projetivo, tá? Que você pode ter aí como complemento de análise. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado aqui no canal, e eu também deixei aqui na biografia, na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Então, pessoal, por este vídeo é isso. 4 ações aí para você se aposentar, não ficar dependendo de patrão chato. Acredito que com essas ações aí vocês vão crescer muito seu patrimônio a longo prazo, porque nada se trata de recomendação. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comente aí, tá? Se vocês têm alguma dessas ações e qual é a perspectiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo e fui!